Boa noite! Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live do Tio Perdiga. Se você está vendo a live agora, provavelmente você está vendo a reprise da live com o Carlos Gabriel Dias sobre comportamento felino e comportamento canino na pandemia, tá? Então, se você está vendo aí, você está vendo a reprise. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Anderson, Luciana, Daniel. Boa noite, meu Oliveira, Arthurzinho, Flavinha. Sejam bem-vindos a mais uma live do Tio Perdiga Convida. Espera a galera entrar aí que eu não quero explicar mais de uma vez. Prazer hoje aqui, botei até uma roupinha mais social aqui. Vocês vão entender por quê. Boa noite, Daniel. Vocês vão entender a responsa que está sendo essa live. Vocês vão entender qual é a significância dessa live, não só para mim, mas para você aí de casa, que acompanha meus conteúdos, que vê essa cara, esse nariz torto enorme todos os dias aí, pelo seu telefone celular, na hora do seu almoço, na hora que você vai lavar a louça, ou o que for. Você que me acompanha fazendo live aí, você vai entender, boa noite, Simone, a significância que essa live tem para Tio Perdiga e para você aí de casa, que pouco sabe o que está acontecendo. Hoje teremos a presença do Dr. Carlos Gabriel Dias, um exponente aí no mercado felino, tá? Vocês vão começar a entender, vou deixar a galera entrar mais um pouquinho, vou dar mais uns 2, 3 minutos, vi que o Carlos de Gabriel já entrou. Boa noite, Maristela. Vocês vão entender o porquê aí da minha excitação em excesso, da minha felicidade, da minha honra e gratidão. Boa noite, Neres. Vocês vão entender daqui a pouquinho que vou esperar, vou chamar o nosso convidado aqui para poder eu falar na frente dele. Boa noite, doutora Paloma Dalóis, tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, instrutor Fabrício. Boa noite, Carlinha. Vamos vendo pra cá, vem pra cá, já aproveita, já encaminha essa live aí, ó, pra todo mundo aí da sua lista de contatos aí, pra quem você tá batendo papinho no direct aí, teus amigos que te mandam foto, essas coisas. Vá lá, encaminha essa live, que eu prometo que será uma live inesquecível. Essa live será inesquecível, vai entrar pros anais da história das lives de Tio Perdiga Vet, tá? Vocês vão entrar aqui, vocês vão entender daqui a pouquinho o que se passa. Vou chamar meu convidado, sem further delongs, sem muitas delongas. Vou chamar meu convidado para assim poder falar rapidinho. Boa noite, Márcia. Boa noite, vou mandar um abraço. Boa noite, Nick. Para poder explicar aqui como conheci tal pessoa e a importância que essa pessoa tem na minha carreira e na minha vida, mesmo tendo encontrado pessoalmente uma vez só, vocês vão entender por quê. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Aí ele aqui. Vou chamar ele aqui. Ó, meu cachorro acertou o xixi depois de 12 dias de bem com xixi, olha que maravilha. Olá, pessoal, Olá! tudo bem? Tudo bem com você, doutor? Deixa eu levantar minha câmera para a gente ficar no mesmo lugar aqui, que eu me arrumei, passei base e tudo para sua presença. Ai, que bom, eu fico com a minha gravata especial, a minha gravata de encontros especiais. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Isso aí é só para palestrar para gente chique, tô me sentindo chique, hein? Eu que estou aqui com vocês. Gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa muito importante. Eu fui chamado por um momento enlouquecedor do Dr. Rogério Lobo, nosso presidente da Ancrivepa do Rio de Janeiro, para poder palestrar num evento de veterinária em Laranjeiras para falar sobre comportamento canino para um monte de veterinários, tá? Para quem não me conhecia no passado, eu era extremamente inseguro para falar, tinha pouca presença de espírito, muito inseguro com minha aparência e com tudo que eu sinto ao meu redor. Sou um cara procrastinador, sou um cara difícil de colocar as minhas ideias em apresentações, tenho trauma com PowerPoint. Fui lá, fiz uma palestra extremamente constrangido,
Entendam Foi isso. maravilhoso. Foi maravilhoso. Constrangido, desconfortável. Não fui engraçado, não fui cômico, não fui ácido, nada do que vocês conhecem. E aí, vem que me aparece essa pessoa que está aqui. Eu sento para passar os slides do amiguinho e o amigo faz um show de palestra que marcou a minha vida até os dias de hoje, que eu tenho uma gratidão enorme, que daquele dia em diante eu decidi que eu ia me espelhar nas palestras que Carlos Gabriel Dias deu para mim. Só tive a oportunidade de ver uma só. Da presença, do espírito, da didática, do envolvimento com a plateia, do tom leve do conteúdo pesado, de todas as formas que ele utilizou. Eu prestei atenção do começo ao fim, falo com propriedade para todas as pessoas quando me perguntam sobre comportamento felino, que deve procurá-lo. Tentei por alguns anos fazer com que ele mudasse, fosse atender a massa enlouquecedora dos gateiros a domicílio, mas entendi que não é a vibe dele, tá? E aí, estou tendo agora o prazer de ter um cara aqui que mudou a minha visão da profissão, que mudou a minha visão sobre a minha pessoa, que mudou o meu jeito de transferir as minhas informações, que me ajudou a ter mais autoestima para falar para as pessoas, me tirou de uma zona de conforto absurda, porque era impossível não comparar a minha palestra com a palestra dele. E a sua foi maravilhosa. Sim, mas eu sempre fui ensinado que a gente sempre tem que espelhar em pessoas melhores que a gente. E eu fiquei extremamente emocionado, inspirado por aquela palestra. Voltei para casa coçando minha cabeça, pensando o que eu poderia fazer para melhorar isso. Graças a Deus tive a oportunidade de falar para muitos veterinários depois disso. Já tive a oportunidade de fazer uma semana de palestras pela Drogavet para veterinários. Já tive a oportunidade na TV Globo, falar na TV Globo, ao vivo, várias vezes. E eu tenho uma gratidão enorme por você por causa disso. E eu queria deixar isso exposto aqui para as pessoas saberem, a gente não se encontra com frequência. A gente se fala pelo telefone vira e mexe. Trocamos o WhatsApp. A gente não se vê, provavelmente, acho que desde aquele dia lá no... Deve ter uns 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Outro dia o Rogério Lobo corrigiu que foram 4, eu acho que não foram 4. Eu acho que tem mais tempo que isso. Eu acho que eu não lembro. Eu lembro do dia. Mas foi incrível. Foi incrível, foi uma oportunidade muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar presente em eventos veterinários. Eu acabei me enclausurando no meu mundinho do adestramento e tudo. E eu não estou em muitos dos eventos, dos congressos, mas estou sempre tentando absorver tudo que eu posso. E não tinha uma pessoa melhor para vir falar sobre comportamento felino do que o Carlos. Eu acho que a gente tem muito a adicionar, né? A gente está sempre aí trocando figurinhas sobre os comportamentos, sobre as nossas clientelas, tá? Eu venho falando semanas e semanas sobre o problema da pandemia. Vou deixar ele apresentar formalmente quem é Carlos Gabriel Dias, de onde veio, para onde está indo, o que faz, o que deixa de fazer, os hobbies, essas coisas. A gravata, a gente já sabe, tem uma preferência por gravata, quer agradar a ele. Qualquer coisa inusitada relacionada a gato vai ganhar um sorriso sempre. Então, qualquer vestimenta, qualquer adorno que se esteja relacionado ao mundo dos gatos, você pode ter certeza que vai ser recebido com muito carinho e muito amor por ele, que eu sei que ele gosta. Então, se você quer alegrar o dia dele, senta para falar de gato com ele, que ele vai adorar. Muito obrigado, gratidão imensa. Estava nervoso por esse momento. Não costumo ficar nervoso. Nem quando eu fui falar com o Luciano Huck eu fiquei nervoso. Mas aqui eu fiquei nervoso e ansioso para essa nossa live. Então, queria que você, por favor, se apresentasse para a minha audiência, para a audiência do Carlos que está aqui. Meu nome é Henrique Perdigão. Sou adestrador de cães há 20 anos. Sou médico veterinário há 11 com muito orgulho. E eu tento mudar a vida das pessoas através do relacionamento com os cães, seja online, seja presencial, seja através de sinal de fumaça, desenhos, aeroglifos, tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas de alguma forma a viver melhor com os cães deles, eu vou fazer. Agora, Carlos, por favor, se apresente aos seguidores que vieram aqui ansiosos para saber um pouco dos comportamentos dos gatos. Ai, que apresentação mais incrível! Gente, o Henrique Perdigão é um amor de veterinário. Ele é muito querido, muito meu amigo. E a palestra dele foi absolutamente encantadora.
todo mundo adorou, foi muito bacana. E, amigo, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, tudo bem? É uma história incrível mesmo. O Henrique sempre foi muito generoso comigo, me ensinou muita coisa. A gente troca algumas informações importantes, né, sobre trabalho, né? E também eu me inspiro nele, né? Essa mudança que eu estou fazendo, né, de fazer mais atividades físicas, né, que tem um impacto muito importante na minha vida profissional. Isso aí eu fui na tua onda, totalmente. Você começou a trazer isso, né? Essa influência importante para a gente. E você todo dia lá treinando, eu falei assim, não, eu vou abraçar essa história. Então, eu queria dizer para todo mundo que realmente isso me influenciou. E eu tô aqui para falar de gato, gente, com vocês, com a galera do cachorro e dos gatos. Para quem não te conhece, quer saber onde te encontrar sem ser no Instagram. Ah, As sim, poucas ó. pessoas que não te conhecem, existem, são poucas, mas que não te conhecem, que querem entender como é a sua rotina, você atende aonde, você dá aula, a pessoa que quiser te contratar para poder fazer as suas show palestras que você faz e tudo, te manda um direct, mas onde é que você atende hoje presencialmente para poder a galera poder saber, porque eu tenho muitos clientes que têm muitos gatos e as pessoas sempre ficam falando essas coisas e eu achei importante a gente poder saber onde você atende, né? Porque eu sou móvel, né, querido? Tenho um car office. Você é mais uma coisa mais pé no chão. Então a gente precisa só para o pessoal poder saber. Exatamente. Eu estou passando por uma mudança interessante na minha vida, né? Então eu saí das clínicas todas. Então atualmente eu me dedico realmente a ficar me preocupando com as linhas de pesquisa que agora eu administro, né, na minha vida. Então eu tenho estudado muito mais e eu tenho me dedicado aos domicílios novamente. Só que tem 3 semanas, é verdade, tem 3 semanas que eu inaugurei um serviço com o Nilson que chama Home Veterinária. Só que, amigo, a gente está estruturando ainda, sabe? Eu estou ainda aprendendo, estabelecendo normas. Eu tô agora com 15 famílias. Então, eu estou administrando 15 famílias. Está maravilhoso. Aí eu estou aprendendo, eu ligo e falo assim, esse processo aí, essa forma da gente entrar em contato, você está achando que é bom ou não? Então, eu estou estudando, entendeu? Eu sempre sou muito sincero com as pessoas. Eu estou estudando, aí eu pego alguns clientes na internet, eu tenho alguns clientes que me indicam, né, os veterinários, mas efetivamente eu estou esperando tudo isso acabar, pelo menos até que a gente consiga, né, ficar mais seguro, né, para transitar na cidade. Eu sou coroa, né? Pô, Mara, aí tá aí uma coisa que eu não estava esperando escutar nos dias de hoje. Teve uma janela aí de uns 3 anos, a gente conversando um pouco sobre isso e tal, mas posso dizer sem humildade nenhuma que tem um pouco do meu dedo nisso aí, nesse Com certeza, com incentivo certeza. aí né, de transferir um pouco desse conhecimento que a gente não, você tem muito conhecimento para algumas vidas, né? E fico feliz que o seu projeto está indo, né? Eu estou amando esse projeto, Perdiga, eu estou amando. A ideia é atender os gatos através de relacionamentos. Então, a gente estabelece um vínculo maior com os seres humanos. Então, em agosto, eu começo uma pós-graduação, então vai durar 18 meses em São Paulo. Uma pós-graduação que é um estudo, né, uma pós-graduação para estudos psicológicos das relações entre pessoas e seus animais. Né? A gente não vai sair psicólogo, mas a gente vai ter essa capacitação para poder se envolver mais com a família, né? Buscar mais informações que atendam aquele animal através da família. E, obviamente, que a gente vai sinalizar coisas, a gente não faz diagnóstico, mas a gente busca, né, entender o que está acontecendo por trás daquela relação. Eu estou muito interessado, eu estou na fase de construção dessa história toda. E então, eu estudo, dou saber palestras. depois dessa pós aí, porque eu acho que Vamos fazer, maravilhoso. Lá feito, na Culinária para São Paulo. eu tenho feito muito. Eu acho que você ainda não pegou muito essa parte, mas basicamente é o trabalho que eu venho performando nos últimos 20 anos, né? É a gente conseguir tirar de dentro
As pessoas acham, né, às vezes acham que por a gente entregar alguma dica aqui, que a vida da gente que se resume a um livro de receitas, né, uma coisa montada. E eu falo isso com os meus alunos quando eu formo, é muito mais de eu conseguir analisar individualmente cada proprietário, conseguir ver a dor de cada um, conseguir ver as possibilidades que cada um tem psicológicas de colocar em prática o que é necessário para a melhora da qualidade de vida do cão e quanto isso influencia na vida do cão. Né? Esse que a gente está falando sobre a pandemia e os cães, isso é um mar de estudos de como os animais foram colocados em situações de apoio, de suporte, de revolta, de frustração, e o quanto os animais estão pagando um preço caro por isso. Né? Quantos animais, casos que eu fui atender, que os animais entraram em agressão devido a uma casa totalmente desequilibrada, com uma família brigando, porque estava em pandemia, animais que entraram em medo, porque existia uma relação abusiva entre o casal, entre o filho e a mãe. Então, assim, o meu dia a dia, eu passo até arrepiado, a gente vê isso, e as pessoas estão tão limitadas a querer resolver o problema do cão, né, tão limitadas a soluções mágicas de comportamento, onde você percebe claramente que aquilo é um espelho refletido do ambiente onde ele mora e de todas as cargas que estão sendo colocadas. Né? As pessoas ainda veem o adestrador, veem o profissional que trabalha com comportamento, como se ele fosse somente uma pessoa capaz de entender o comportamento canino. Se fosse assim, eu não estaria trabalhando há 20 anos, porque é muito raro de lidar só com cachorro. Né? Então, eu acho que super legal, fiquei super interessado. Tomara que ainda tenha a oportunidade de me inscrever. Adorei a ideia. Claro que vai, a gente vai juntos. A gente vai fazer caravana daqui até São Paulo. Já estou aqui me coçando, vou ter que arrumar dinheiro, vou ter que desmarcar as coisas aqui, porque eu já gostei dessa ideia aí, dessa pós. Eu queria que você falasse para mim, se você pudesse, para a galera, os principais problemas comportamentais que você tem visto nos gatos devido à pandemia, né? O que tem acontecido muito na sua casuística de atendimento, tá? Que eu acho que a gente tem um cruzamento muito importante, acho que da nossa visão do dono, do pai, do tutor. Acho que a gente tem um pensamento muito parecido, eu e você, e eu acho que a gente consegue ter uma visão... acho que a gente pode falar assim, uma visão mais sentimental do relacionamento do cão com o dono, né? Acho que a gente consegue ter uma visão, porque nós dois passamos por coisas no passado que construíram muito nosso psicológico, né? Então a gente tem, acho que, uma sensibilidade um pouco diferenciada para tentar entender a origem desses comportamentos, porque é o que eu bato muito na tecla, que infelizmente a classe veterinária briga muito e estão sempre preocupados em disputar de valor. Eu sempre falo que não existe nenhum tipo de concorrente para o trabalho que a gente oferece, porque nós somos a soma das nossas vivências e experiências. A nossa opinião é subjetiva e cabe a nós. A minha percepção do mundo é diferente da percepção do mundo de outra pessoa. Então, assim, acho que o mundo está tão preocupado em querer pegar clientes por causa de dinheiro que esquece que, na grande realidade, nós somos todos diferentes e cada um tem a sua opinião própria. Então, eu queria que você pudesse dar uma pincelada aí sobre os principais comportamentos, né, os principais comportamentos que surgiram ou que começaram a acontecer com mais frequência com os gatos de companhia, né, os que vivem inseridos na família, para a gente poder dar uma cruzada nessas informações e a gente conseguir aí trazer um conteúdo legal para a galera aí que curte gato e cachorro, para a gente poder ajudar eles a viverem melhor com os animais deles. Com certeza. O que a gente tem visto assim é uma acentuação, né? Os mesmas situações parece que ficam assim mais latentes agora, né? Então a gente tem aí um problema muito grande, que é o problema do convívio entre gatos que não foram apresentados adequadamente. Então esse é um grande problema. Então os animais acabam ficando ameaçados, né? Instáveis emocionalmente.
E aí eles ficam predispostos a exibirem comportamentos variados. E aí vamos dizer, essa escolha, né, de agredir, de fazer xixi fora do lugar, né, de perseguir outro gato, que são as coisas mais comuns, né? Então, agressividade, né, entre gatos, a agressividade relacionada a pessoas e problemas relacionados à marcação com urina, a depósitos de urina dentro de casa. Então, são as coisas mais frequentes. E tudo isso são causas de emoções conflitantes, então quase sempre relacionadas a relações que não foram bem estruturadas. Então, o que acontece? Isso é o mais comum. E na pandemia, a gente continua observando isso, sabe, Perdigão? Mas as pessoas, como ficavam mais dentro de casa, elas acabavam se incomodando mais. Tá? Uma pergunta muito importante. Elas observavam mais. Uma pergunta muito importante. Houve uma movimentação, desculpa a minha ignorância, houve uma movimentação similar ao que houve com os cães, de um aumento exponencial na população de gatos, na utilização de gatos para preencher o tempo de acompanhamento, né? A gente teve nos Estados Unidos alguns momentos que foram zerados os lares de adoção, né? Os abrigos, né? Foram zerados, a gente conseguiu ter uma adoção em massa. Você teve essa percepção pelo seu lado aí também? Pessoas que acabaram acumulando, trazendo mais gatos para tentar, de alguma forma, saciar esse relacionamento? Eu observei, sim, nós notamos, muitos veterinários de gatos notaram, nós ficamos, inclusive, entusiasmados. Eu acho que isso é fruto do que as pessoas viram na internet, o quanto que os gatos, né, salvaram pessoas durante a pandemia. Então, eu, né, sempre converso com as pessoas sobre isso, o quanto que a rotina de cuidar dos gatos, de brincar com os gatos, né, de trocar as coisas, de conversar, de brigar, onde você está, cadê você, aquela rotina que a gente tem com os gatos. Então, essa rotina acabou dissuadindo as pessoas de ficarem ansiosas pensando nessa situação toda. Então, de fato, nós vimos mais gatos entrando em lares, né? Porque as pessoas viam isso na internet, o quanto que os gatos e os cães faziam companhia. Mas aí, Perdigão, sabe? Aí eu comecei a ver o seguinte, aí é a segunda parte da resposta, né? Além dessas coisas que aconteciam já e ficavam mais latentes, a gente tinha situações causadas, por exemplo, por aumento do número de hora-luz dentro de casa. Então, animais mais hipervigilantes, mais acordados mais tempo, sabe? Então, com horários trocados, pessoas mais dentro de casa, atrapalhando as rotinas dos gatos. Então, muitos gatos, às vezes, aguardam as pessoas, né, se acalmarem, todo mundo deitar, os outros gatos também deitarem. Então, a casa fica mais silenciosa e muitos gatos acabam tendo uma vida à noite. Então, essa vida, às vezes, né, acabou sendo atrapalhada por conta da luz, de outras situações dentro de casa. Então, de fato, a gente começou a notar que os gatos estavam mais acordados mais tempo, mas isso não era um problema. Agora, a gente está vendo realmente o problema. As pessoas estão começando gradativamente a saírem de casa e os gatos estão começando a exibir problemas relacionados a isso. Então, a ansiedade de separação agora é o diagnóstico mais provável que as pessoas vão encontrar em suas trajetórias profissionais, que são os gatos sentindo falta dessa rotina, dessa presença dentro de casa. Eu acho então, que várias coisas. Em parte, eu vou ser bem sincero, eu achei muito importante a pandemia para uma massa, vou te botar aí de 70% dos donos, dos proprietários, pais, eu chamo de filha, então para mim é filho. Dos donos de animais, tutores, o que a gente quer que seja dito, isso para mim, a denominação não faz diferença. Porque a gente, foi o que você falou, as pessoas começaram a perceber mais os comportamentos por estarem mais em casa, né? Eu comecei a falar muito, bati muito nessa tecla que as pessoas começaram a ver que como era a vida pelos olhos do cão, né? Porque eu moro numa casa boa, eu tenho um espaço enorme, isso é suficiente e tudo. Eu falo para você que eu fiquei, na pandemia, acho que eu fiquei no máximo 10 dias em casa.
né? No dia 16 fechou, continuei trabalhando. No dia 23 eu fiquei em casa, que minha mulher achou que eu ia morrer. Na quarta-feira eu tive um pico depressivo horroroso, comecei a entrar em parafuso, achei que ia passar fome. Minha mulher falou, volta a trabalhar. Aí eu voltei para a rua. Nesses 3 dias que eu fiquei em casa, tentei fazer 3 dias seguidos de brincadeiras lúdicas com a minha filha e depois eu não tinha mais, com a minha filha humana, depois eu não tinha mais o que fazer. E eu falei, cara, não tem mais o que fazer. E aí, o que eu percebi foram pessoas saindo da pandemia mais comprometidas, mais preocupadas e também mais desesperadas à procura de poder oferecer algo melhor para os seus cães. Isso é uma movimentação que eu não tinha visto nesses 20 anos. As pessoas culpavam os cães sobre todos os problemas do mundo, né? Tirando a galera que pegava os cães novos e procurava ajuda desde cedo, mas a maioria das pessoas procuravam. Hoje as pessoas se colocam, vou te falar, numa numérica minha aí, em torno de 70%, como os causadores dos problemas. Então isso para mim, eu achei até arrepiado, eu achei de uma revolução da pessoa conseguir criar uma consciência de entender que o comportamento dela ela é refletido no cachorro e o cachorro reflete o comportamento dela, que para mim não era uma realidade antes da pandemia, eram pessoas que faziam pelos cachorros muito mais preocupados em resolver um problema deles. E eu achei isso, desculpa o termo, do caralho, porque as pessoas estão muito culpadas e além de estarem mais gratas a terem os cães. E travou, doutor. Então eu estou te escutando agora, deu uma parada. Melhorou. Melhorou. Eu achei muito interessante que as pessoas, a gratidão das pessoas por terem os seus animais mudou muito. A relação mudou muito. E aí que entrou exatamente o que você estava falando sobre os gatos. Mudou, mas tem gente que não tem ou é 8 ou 80. E aí todo mundo começou a fazer o que eu falo todos os dias, oferecer uma rotina que não podia cumprir. E aí os que amam demais, os que sofrem demais, que é o nosso caso, começaram a ter animais problemáticos, não preparados e não adaptados a essa nova rotina. Não foi se construído independência, não foi preocupado em tentar recriar uma possível rotina, não sei se do seu lado também. Então eu comecei a perceber exatamente isso. As pessoas amaram demais, se comprometeram demais, se culparam demais, e agora o caldo está derramando. Os animais estão totalmente descompensados. E é legal você trazer essa informação, porque eu lembro como se fosse hoje, de quando você estava falando na palestra, sobre como a variação de coisas dentro do ambiente para o gato causa sérios problemas às vezes, de infecções urinárias, sintomas totalmente inespecíficos para pessoas leigas, né? E eu lembro que você foi fazer um atendimento, junto com a pessoa, não lembro, que a pessoa ficou conversando com o proprietário e você ficou passando a mão na parede. Eu conto isso para todo mundo. Foi. E aí, fazendo o atendimento, o animal tinha uma sintomatologia dessa super inespecífica, e você tava... Aí olhou a parede, encostou a cabeça e tal. Aí eu lembro que você virou e falou assim, você pintou a casa, querida? Você tinha um gato de casa para pintar a casa? Eu lembro disso como se fosse hoje. Você acabou com a vida do seu gato. Você deixou o bicho totalmente doido. Eu lembro você falando isso e eu conto isso para todo mundo. Quando a pessoa me pergunta alguma coisa de gato, eu lembro que isso me marcou muito. Que foi essa história e as histórias da ida para o banho no pet shop. Que quando um gato voltava numa casa que tinha um monte de gato, o salseiro comia, soltinha. Então, assim, eu imagino como foi isso para as pessoas hiperapegadas aos gatos, como está sendo essa pandemia, né? Mas olha, Perdigão, eu vou te falar. Isso tudo que você falou é tão legal
E isso ilustra exatamente o atendimento baseado no relacionamento. Por quê? A gente faz assim exatamente para poder a gente conseguir traduzir a punção biológica do animal dentro da casa dela. Então, na cabecinha do pai e da mãe do gato, né, muito daqueles comportamentos tem a ver exatamente com a relação dos dois. E isso é muito interessante, porque agora as pessoas ficando em casa, elas têm tempo para observar e a gente consegue fazer educação continuada. E aí, por exemplo, algumas coisas como essa que você explicou, que a gente teve uma casa que foi pintada muito rapidamente e os gatos se assustaram porque foi retirado as informações que eles ficam passando na parede e essas informações como se fossem post-its, né, que vão deixando aquele ambiente mais acolhedor e mais próprio deles, né? Então isso é muito interessante porque é a visão que a pessoa não tem. Esse que é o trabalho, né? É traduzir isso. Então, atualmente, com a história da pandemia, a gente costuma falar para as pessoas assim, não, usa a visão, né, como um sentido muito relevante para o gato. É importante enxergar, mas mais importante para o gato é sentir o cheiro. Então, muitas dessas narrativas que são criadas nas consultas, por exemplo, olha, presta atenção que o outro pacientinho, né, o irmão do gato faleceu. Então, provavelmente, daqui a 15 dias, o cheiro dele não vai estar na casa. Então, até que chegue 15 dias, é possível que o gato fique bem. E ele só vai perceber que o outro não volta mais, que ele vai entrar em luto só 15 dias depois. Então, esse que é o trabalho, é tentar mostrar para o ser humano, apaixonado pelo gato, que é importante ele olhar também tudo que está acontecendo em casa pelo olhar do gato. Isso é muito interessante, porque na pandemia as pessoas sabem disso, né? O Covid pode fazer com que as pessoas percam o olfato. E aí muitas pessoas até falam assim, não, eu perdi o olfato. Aí às vezes tem muita brincadeira, isso é uma coisa muito séria, né? Que está acontecendo. Mas é interessante que se você lembrar daquele filme, aquele livro do José Saramago, do Ensaio sobre uma Cegueira, que era um vírus que também causava uma cegueira nas pessoas. Então, o quanto aquilo seria perturbador para nós, seres humanos. E o quanto que essa característica do Covid deixar a gente com anosmia, não sentindo cheiro, seria perturbador para gato. Então, olha que interessante, a gente aproveita essas situações para poder mostrar para a pessoa que a gente ama. Aqui em casa, quem manda são os gatos. Mas é importante eu lembrar que não são pequenas pessoas. São gatos. Sim, sim. Eu costumo falar para as pessoas, né? Houve uma diferença muito grande. Eu tive dois momentos muito marcantes para mim, profissionalmente, que me engrandeceram muito, que foi o nascimento da minha filha humana e que foi a chegada da minha cadela, da Ana Maria, em dezembro de 2018. Porque eu tento usar a analogia da criação das crianças para tentar mostrar para as pessoas todas as necessidades de rotina, de disciplina, de independência e tudo, quando a gente fala da questão do cachorro. E as pessoas falam, não sei o que. Eu falei, não, mas, poxa, tem muitas linhas de pensamento que não são favoráveis à minha, mas eu acredito que é importante o animal ter o canto dele, o animal dormir no canto dele, o cão em especial, porque eles criam uma dependência, um vínculo muito forte ao dormir junto na cama. Eu vejo que o dormir junto na cama para o cão em especial é um comportamento humano, desenvolvido pelo humano, que é uma vontade humana de trazer para perto, para poder, às vezes, suprir uma noite de choro, para poder não ter trabalho com algum tipo de comportamento. E eu lembro que quando a minha cadela chegou e eu optei por fazer o canto dela na minha cozinha, eu fui muito julgado, fui apontado o dedo, que absurdo, cozinha não é lugar de cachorro, área de serviço não é lugar de cachorro. Aí eu lembro que eu falei para a pessoa assim, eu falei, querido, eu morei num apartamento recém-casado que o quarto da minha filha era menor do que a cozinha do apartamento que eu moro agora. O porcelanato que tem na minha cozinha é o mesmo que tem na minha sala. A minha cadela ainda não foi instruída ela que o fogão é para fazer comida, muito menos que a geladeira é para guardar a comida. Então, se você acha que a minha cozinha, que eu acho maravilhosa, tem 2 janelas, uma corrente de vento maravilhosa, o meu sonho de consumo é pequena para minha cachorra, isso é um problema seu. Mas eu acho que a minha cadela está super bem com ela com seus 2 quilos que ela chegou num ambiente gigantesco,
com uma caixa de transporte que ela veio com todos os cheiros da família dela, com um paninho que ela veio com todo o cheiro da família dela, com tudo que ela precisa aqui, com um ambiente confortável, calmo e escuro. Mas se você quer botar lá no seu canto, tudo bem, mas não julgue eu por querer que a minha cadela tenha o seu momento de independência. É o que você fala, é minha filha, porque ela mora na minha casa, porque ela é sustentada por mim, ela está debaixo do meu teto, eu que boto a comida no potinho dela, mas ela tem uma aprendizagem, ela tem um comportamento natural da espécie dela, e eu vou tratar ela e vou educar ela de acordo com, respeitando as liberdades que a espécie tem, e tentando mostrar através de condicionamento e repetição o que é interessante para ela, capturando comportamentos positivos e construindo ela. Porque as pessoas, eu atendi uma senhora essa semana que ela falou que ela queria que a York dela ficasse o tempo todo no colo dela, o tempo todo. Falei, querida, se você for sair de casa e deixar você ficar 24 horas com a sua cadela, sair e deixar ela sozinha, ela vai entrar em parafuso. Ah, mas eu quero. Eu falei, você querer e o que é melhor para sua cachorra são pontos totalmente diferentes. Quando você opta, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você não tem uma informação e você faz uma coisa, você não é culpado. Você é ignorante no senso da palavra, você não tem essa informação. Agora, quando você escuta a informação correta e você decide não utilizar, aí você é culpado. As pessoas falam, é tudo culpa minha. Eu falei, não, você não sabia o que fazer. É uma coisa diferente. Agora, quando você sabe, você opta por isso, e ainda mais quando a pessoa, às vezes, já tem histórico de animais que sofreram antes com os mesmos problemas. A gente tem padrões de donos e pais de cães, né? Ah, já é meu terceiro cachorro. O que o outro cachorro era? Ih, super antissocial, mordia todo mundo, e não sei o que lá. Aí você vai lá e encontra o cachorro 10 anos depois. Um outro cão com a mesma problemática. Né? Aí você começa a perguntar, será que o defeito é do cachorro? Será que não é um problema mais do ser humano? Né? Essa que é a grande questão. Ah, eu achei maravilhoso. Isso tem um nome, né? Chama antrozoologia. Então, é exatamente assim, a gente admirar, né, a relação. Então, já não é mais hora da gente falar assim, ah, é o amor, né? Agora é a hora que é o meu interesse agora, é a gente estudar esse amor. E entender e ajudar os animais e as pessoas através do estudo desse amor. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas enxerguem os seus gatos, né, através de um olhar biológico. Então, o olhar humanizado, o olhar do amor é maravilhoso. Mas isso é um trabalho. E que eu vou te falar, é um trabalho novo. É um trabalho que a gente está começando a fazer agora, sem entender. A gente sempre foi muito intuitivo. Então, o que é que a gente faz? A gente acolhe com o carinho que a gente tem. Por exemplo, a pessoa, o meu gato tem ciúme. Não é ciúme, nós sabemos tecnicamente que é frustração. Então, é uma pulsão biológica diferente daquela que a pessoa imagina. Mas dizer que é ciúme ajuda as pessoas a entenderem e se comunicar. Então, essa que é a ideia, né? Eu tive uma experiência, Perdigão, muito desafiadora. Então, os gatos, assim, eles têm um período de sociabilização, quem está nos assistindo aqui, da segunda até a 7ª semana, se eles veem seres humanos, gostam de seres humanos, se eles têm contato com cães de uma maneira construtiva, eles vão gostar. Então, a gente tem muitos gatos que não têm essa sociabilização bem adequada, bem estabelecida, sabe? Então, nós já temos o quê? Já famílias enfrentando situações que não passam pela medicina veterinária, passam pela antrozoologia. Então, por exemplo, um animal que a construção emocional dele não beneficiou ele viver naquelas condições de confinamento. Isso é muito difícil de ser apresentado. Ah, ele mora na minha casa, ele mora na sua casa, mas se ele pudesse, ele moraria com você, mas fora da sua casa, sem o brilho da televisão, sem a luz artificial.
porque ele passou muito tempo sendo manipulado por pessoas, mas num ambiente diferente dessa casa que a gente conhece. Então, gatinhos que são criados desde sempre nessas características ambientais, eles conseguem ser mais tolerados. E aí as pessoas levam esses animais para casa, Perdigão, e eu tenho uma dificuldade tão grande, às vezes, de fazer com que as pessoas entendam que às vezes a gente não consegue fazer muita coisa. Por exemplo, um gato muito assustado não pode ser medicado via oral. Porque você andar atrás do gato assustado para tentar dar um medicamento para ele deixar de ficar assustado, ele vai ficar duplamente assustado. Então, muitas das vezes a gente não consegue do jeito que a pessoa imaginou. Então, é sobre isso que a gente fala sempre. Mas é maravilhoso, tá? Eu estou muito feliz, assim, com essa oportunidade de começar a olhar a medicina veterinária através do olhar do relacionamento entre os seres humanos, entendeu? E não somente o que está acontecendo com o animal. A gente tem... eu lembro que você falou muito disso na palestra, sobre uma janela máxima de você conseguir modular um comportamento de um gato e adaptá-lo. Eu lembro alguma coisa em torno de 8 semanas, né? 10 Exatamente. semanas. É da segunda à oitava, mais ou menos. Dali para frente, são passos pequenos, com poucos retornos, e aí você conseguir... eu entendo a dificuldade que você deve ter de conseguir fazer com que a pessoa entenda. Eu tenho essa dificuldade de um propósito um pouco diferente. Por exemplo, essa semana eu atendi um cão que o sonho da dona dele, a vontade da dona dele é apertar e agarrar e beijar ele o tempo todo, enquanto ele está deitado na cama, quieto no canto dele. Só que aquele cachorro, ele foi adotado, ele não tem esse comportamento dele. Ele tem uma história por trás daquilo. Né? É difícil você... Ele não foi preparado para aquilo. Eu falei, querida, não dá para você acordar seu cachorro, ir lá, botar a cara em cima dele quando ele está dormindo na cama dele. É um animal que veio com um histórico totalmente alterado. É um animal que não foi construído isso nele. A minha cadela, minha filha tomou no começo umas 3 mordidas no nariz que a minha filha achava bonitinho esfregar a cara dela quando ela estava dormindo. E você acha que eu repreendo? É ajustar, né? Você tem que ajustar o amor da pessoa, porque na verdade, se ela escuta a gente falando isso, sem uma preparação, ela falou assim, nossa, então você está dizendo que é errado amar? Não, você tem que amar, mas entender que existe ali, né, um animal que enxerga todo o ambiente, todas as relações de forma diferente. Eu vou dar um exemplo da minha casa, amigo. Eu tenho 2 gatos que foram sociabilizados diferentes. Então, eu tenho uma gatinha que chegou na minha vida depois da sociabilização. Então, ela depende de mim, ela é maravilhosa, mas é uma gata que eu não consigo pegar ela facilmente. O gatinho, eu faço o que quiser. Então, se você atender os meus 2 gatos com a mesma doença, eles não vão ser tratados da mesma forma. E um cenário muito mais trágico, que isso é muito sério. Então, se você tem um animal com essas condições, então me diz como é que eu conserto. A gente não conserta alguém que cresceu desse jeito. Então, a gente ajuda, mas mais importante do que dar um diagnóstico é fazer com que essa pessoa entenda o limite. Por exemplo, se a minha casa começar a pegar fogo agora, Perdigão, isso é muito sério que eu vou falar publicamente. Se a minha casa começar a pegar fogo, muito provavelmente, se a minha gatinha não fugir por conta própria, eu não vou, eu falo até emocionado, eu não vou conseguir facilmente, eu estou no processo, agora o gatinho eu vou aonde ele estiver, eu pego ele, boto dentro de casa e saio de casa. Agora ela, se eu começar a me aproximar dela muito rápido, ela vai fugir, ela vai se esconder, e ambos vamos morrer queimados dentro de casa. Pensa como isso é realmente uma coisa muito séria. Então isso passa também pelas pessoas assim, eu quero pôr roupa, eu quero fazer essa cirurgia, eu quero fazer esse procedimento. Então hoje eu entendo que a pandemia trouxe mais amor, graças a Deus, mais vínculo, mais desespero em relação aos animais. E aí que vem esse trabalho maravilhoso da antrosologia, que é fazer com que as pessoas continuem amando cada vez mais e mais, mas entender que existe uma necessidade da gente entender o lado, né, a perspectiva do animal. É isso. É o que está mais constante na minha vida.
igual você falou sobre o seu gato, por exemplo. A minha cadela, ela desenvolveu uma ansiedade de separação, né? Ela foi uma cachorra muito sonhada pela minha família. A minha filha queria ter uma cachorra e tudo. Vem cá, Ana Maria. Aqui, ó, pra quem não conhece, a minha filha aqui, ó, Ana Maria. É uma camundonga, né, camundonga? Cara de sofrida, né, sofrida? Ai, que amor! Aqui, ó. Ela sofre tanto, cara. Você não sabe como é que a vida dela é sofrida. Ai, meu Deus, quer falar também, filho? Dá lá ao filho humano, dá oi pro tio Carlos. Oi, tio Carlos. Oi, princesa! Você tá bem? Eu tava vendo a sua irmã agora no colo do seu pai. Vai lá, Ana Maria. Vai lá com a irmã, vai com a irmã. Vai? Ela é linda. Elas são lindas, amigo. Parabéns. E aí, o que acontece? Como você está falando dessa coisa da antrosologia. Eu sonhei em ter, e eu me preparei para isso. Eu segui toda a rotina que eu segui, e fui extremamente frustrado, como você foi. Né? A minha cadela, em maio de 2019, ela começou a entrar em conflito por ficar sozinha. Minha cadela destruiu minha cozinha. Ela ruía as coisas, ela não se alimentava, ela não comia, ela chorava. E aí, cara, eu lembro que eu demorei a conseguir fechar um diagnóstico, né? Porque a gente fica... A nossa visão fica um pouco anuviada. E você é pai, ora bolas. Tem isso também, né? E aí, eu lembro quando eu consegui fechar a gente fica confuso, porque mistura várias coisas. A gente gosta. A culpa vem com mais força. Eu lembro que quando eu sentei, eu fechei o diagnóstico, eu lembro de eu estar sentado nesse sofá e eu chorar copiosamente. Falei, caraca. Demorei 7 anos para convencer a minha esposa a gente ter um cachorro. Amo de paixão a minha cadela, mas eu não posso hoje me dar ao luxo de ficar colada com ela o tempo todo que eu estou em casa. Porque quando eu saio, ela sofre de dependência comigo. Eu que passo 2, 3 horas por dia em casa. Ela gerou uma dependência porque eu chegava em casa, ela ficava agitada, eu trabalho o dia inteiro, basicamente eu sou o cara que cheira cachorro, não adianta, não tem perfume, nada, eu tô o cara do cachorro. Chegava aqui, ela pulava no meu peito, eu agarrava, beijava, como eu faço sempre. E a cadela sofria. E aí, eu tive que me entender e tive que ajustar as minhas expectativas, aceitar as minhas frustrações para eu poder ter um relacionamento equilibrado com a cadela que eu sonhei. E aí as pessoas, aí eu chego para falar para a pessoa fala, para você é fácil falar. Não, não é fácil falar. Não é fácil falar, não é fácil não optar por ficar 3, 4 horas. Eu posso ficar, minha casa não tem problema, minha cadela, não tem problema minha cadela ficar deitada no sofá comigo, vendo Big Brother. Só que tem. O comportamento dela, a perspectiva dela, a visão dela é multiplicada, a dependência dela é multiplicada muito rápido. E eu tenho que conter as minhas expectativas e deixar de lado o que é melhor para mim, para pensar no que é melhor para minha filha. E é isso que eu tento falar com as pessoas. Que as pessoas, quando eu chego na casa do cliente, eu falo, querido, eu estou aqui para poder você entender que eu estou aqui para melhorar a qualidade de vida do seu animal. A sua qualidade de vida é um bônus. E eu estou aqui para te falar que o que você está fazendo está errado. E que você tem 2 opções. Continuar errando propositalmente, ficar nesse looping do vitimismo falando que a culpa é do seu cachorro, ou você pode mudar e ser o pai, ou o tutor, ou o dono que seu animal precisa. E é isso que aconteceu com essa cliente. Falei, querida, você não pode mais esfregar sua cara na cara do seu cachorro, que ele vai te morder. Mas ela sofreu muito, amigo. Nessa situação, eu sinto, porque é um sofrimento real, né? Porque eu tô super entusiasmado com o que você está falando, porque nas minhas palestras e aula, eu costumo comparar os cães com muito respeito, tá? Porque os cães, eles, quando a gente compara, né, toda essa dependência, né, com os gatos, eu costumo fazer uma brincadeira muito querida, né, porque eu amo cães. A minha família é toda de cachorreiros, eu amo cães, e genuinamente.
E aí a gente tem, assim, os cães, eu sempre falo assim, é como se fossem crianças, que são bem dependentes, precisa da gente ficar vigiando sempre, porque a gente meio que parece que passou da mão. É exatamente o que você está falando. Amigo, eu tenho tanta admiração por você, porque isso é muito interessante, porque os gatos, na minha visão, eles são adolescentes. Então, assim, a gente também toma conta, mas a gente incentiva que eles tenham autonomia. Isso é muito interessante. Você mora com um animal que tem vida própria na tua casa. Eu tô achando maravilhoso, porque você traz isso também para os cães. Isso é maravilhoso, gente. A gente não pode deixar os animais dependentes da gente, do seu ponto de vista emocional. E o que eu Isso é falo, muito sério. assim, e eu acho que é uma coisa muito importante, que eu tentei bater muito nisso no ciclo de palestras que eu fiz, porque isso é uma missão, isso é uma obrigatoriedade do médico veterinário falar isso numa consulta pediátrica, da necessidade que o cão tem de saber se divertir sozinho, de ter independência, de saber lidar com frustrações, com limites, né? As pessoas... não dá para você atender um filhote de 2 meses e você tomar uma mordida porque ele não aceita ser manuseado e você não fazer nada, só mandar o cara botar uma mordaça. Não dá, a gente já passou dessa fase, gente. Não dá para ir no chivunco, amarrar o cachorro. A gente já passou muito tempo dessa fase. Então, precisamos melhorar as relações e não trazer mais conflito. Eu chego a pessoa, por exemplo, um cão que eu reabilitei agora, tá comigo já tem há bastante tempo, porque a dona falou que se morrer ela compra outro para eu cuidar de novo. Um cão que ficou 7 anos sem tomar vacina. Porque ele atacou 4 veterinários que tentaram atacar ele à marra. Que ele não tinha atendimento há 7 anos. Um border collie que eu fui atender, que tentou me jantar as primeiras 10 vezes que eu fui lá. E hoje eu levo a minha filha humana e a canina para passear com ele. Ele atacava a gente, atacava cachorro. Ele atacou a barriga da cuidadora dele, que cuida dele desde que nasceu. Porque tentaram sedar ele na marra para poder fazer manipulação. Então... e agora essas pessoas devem estar tão gratas, né? Que agora ele está calmo, né? Não, e assim, a doutora que me indicou, a Roberta coleta sangue dele, faz vacina nele e ele lambendo minha cara. Eu fui fazer o raio-x, né? Eu lembro disso até hoje. Ele precisou fazer um raio-x há pouco tempo, agora ele já está com 11 anos. Aí eu cheguei lá na veterinária, acho que foi na Radiovet, sei lá. Ele, vamos botar mordaça e tudo. Eu falei, meu amigo, você não vai botar mordaça. Não, a gente se vira aqui, não sei o que. Eu falei assim, eu acho melhor não. Eu vim aqui para poder acompanhar o animal no procedimento. Aí eu falei, meu nome é Henrique Perdigão. Você que é o Perdigão? Então tá bom, a gente vai ficar quieto. Porque não vai fazer na marra. Não vai. Sim. Foi lá o cachorro de 11 anos, com artrose, está sendo cuidada pela querida Kelly, fazendo acupuntura e tudo. Fui lá, normal, sem um rosnado, sem um tranco, sem uma coleira, sem nada. Falei, vocês podem ter um pouquinho de calma, eu posiciono ele para fazer a coxa femoral. Fizemos, descemos, fomos embora, tudo bem. Ai, que bom, graças a Deus. E aí eu lembro a segunda vez que ele foi fazer uma retirada de tumores, né? Aí eu lembro que a segunda vez o anestesista não me conhecia e veio com a mordaça. Eu falei, guarda a mordaça. Não, eu não vou meter a mão no cachorro sem mordaça, não sei o que. Eu falei, querido, guarda a mordaça. Aí o cachorro, na cara dele. Eu falei para você guardar a mordaça. Você quer me dar o pré-anestésico? Tá. Aí eu... Podemos subir sem a mordaça, não podemos? Podemos. Que é um gatilho para ele, né? Você sabe, amigo, que aí isso é uma coisa importante, né? Que às vezes a gente, com menos mão, a gente resolve mais a coisa do que com muita mão, com muita coisa. Mas deixa eu falar, assim, o que eu tô falando para as pessoas com relação à pandemia, entendeu? Por exemplo, são outras coisas difíceis. Olha como o ser humano sofre, é verdade. Hoje eu entendo mesmo um sofrimento pelo ser humano. Por exemplo, imagina, a pessoa não pode abraçar, não pode fazer várias coisas que a gente vai sugerindo que a pessoa não faça, mas isso dói, né? Dói no coração da pessoa. Então a gente entende isso. Mas assim, na hora de começar a sair de casa, uma das dicas importantes para gato é você não fazer aquela alegria toda quando você chega em casa. Não é para brigar.
Mas é entrar mais assim discreto, entra, oi, tá tudo bem, entra, troca de roupa, vai com calma. Você não faz a escola de samba entrando dentro de casa. Isso é muito difícil, porque a gente, gateiro, a gente é muito neurótico por gato. A gente é nível, Querido, tipo assim, eu sou nível... também é assim, querido. Os cachorreiros também. Não vem puxar essa sardinha só pro seu lado, não. A coisa mais difícil que tem é quando eu falo com a pessoa. Entra em casa, banca egípcia, não faz nada, porque a minha cadela foi resolvida assim. Eu entro em casa, eu beijo a minha filha humana até hoje. Beijo minha filha humana, beijo minha esposa, tiro minha roupa, boto para lavar, espero a cadela acalmar e falo com ela. Ai, perdi mas... Eu falei, querido, a minha cadela, o gatilho da ansiedade de separação dela foi esse. Então, se você acha que para você tá sendo difícil, foi difícil também. Mas saber que ela tá bem, e eu posso esperar 3 minutos para falar com a minha cachorra. Isso não vai me matar, não. Aí, tá bom. Não puxa essa sardinha pros gateiros, não, que a gente também é muito carente. Olha, às vezes eu fico assim, tô tão carente de gato, fico andando. Vocês não me. Ó, aqui, ó, a pessoa, ela fica o tempo todo, ó. É o tempo todo, ela gosta de ficar comigo. Então eu aceitei, entendeu? Então o que eu tô fazendo agora? Eu tô começando a fazer treinamentos de captura rápida dela. Tipo assim, de eu conseguir segurar ela rápida, né? E conseguir. Fiquei muito impressionado com toda essa coisa que eu comecei a pensar, né? Sobre esses animais muito assustados que a gente não consegue pegar rápido numa emergência. Entendeu? Mas e aí, e a outra coisa que a gente orienta é quando você sair de casa é que faz um carnaval. Por exemplo, deixa a caixa de papelão nova dentro de um local escondido. Aí, por exemplo, saiu de casa, antes de sair de casa, monta a caixa de papelão, bota o petisco dentro e vai embora. Então você consegue distrair, dissuadir a atenção do gato para a sua saída. E você faz até um reforço, né? Aí as pessoas assim, mas ele vai gostar mais quando eu saio de casa do que quando eu entro. Então, e não é isso, gente. Então, é isso. É sobre seres humanos, né? Eu não atendo gatos, não, sabia, Perdigão? As pessoas acham que eu sou veterinário de gatos, mas eu não sou. Eu sou veterinário de famílias humanas que vivem com gatos. É o que eu falo. Eu já adotei isso para mim tem uns 4 anos. Assim, a minha missão é mudar a vida das pessoas através do relacionamento com seus cães. Porque os cachorros, eles são extremamente simples. Os humanos que são difíceis, né? E assim, entrando num comparativo com o que você faz na hora de sair, eu tenho estimulado muito as pessoas porque tudo virou uma marcação de comportamento. Pegar o sapato, pegar a máscara, virou um marcador comportamental absurdo para sair de um gatilho disparador de comportamento absurdo, né? Então, assim, as pessoas pegam a máscara, os cachorros entram em parafuso, e eu tenho falado muito para as pessoas sobre como é importante, às vezes, você deixar o seu animal, acostumar o seu animal num outro cômodo, para ele se divertir sozinho em tudo, para, por exemplo, são 10 horas da noite, eu vou sair de casa 10h15, deu 10h05, eu enriqueço o ambiente igual a você, deixo o animal fora, eu me arrumo, boto a minha roupa, pego a minha... E o meu animal, ele não precisa passar por essa tortura psicológica de saber se ele vai ou não vai sair comigo. Isso não é uma coisa que agrega em nada para o seu animal. O seu adeus gera uma expectativa da sua volta. Então, quando você entra em casa e o seu animal fica excitado, é porque de alguma forma você gerou algum gatilho para ele poder estar esperando a tal festa grande, gigantesca. Ele vai sair. Ele vai sair. E ele vai, e aí fica aquela coisa de você ficar na expectativa. Eu falo para as pessoas, aí um animal fica na expectativa olhando para a porta, igual aquele filme Pets, que o cachorro fica os 2 cachorrinhos daquele desenho Pets olhando para a porta. Eles vão chegar. Será que vai chegar? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Não chegou. Será que vai chegar? Será que vai chegar? E não é só de gato separado, é sozinho, tá? Eu atendo muito em ansiedade de separação em gato de grupo. Porque quando a pessoa chega, ela vai, não briga, sai daqui, você vai para lá. Então, mesmo que seja uma coisa completamente intuitiva, sem um pensamento acadêmico, né, a pessoa, a presença dela melhora naquele grupo,
né, o acesso para alguns animais. Então, mas meus animais que linkam, né? A ansiedade de separação, eles não são sozinhos, eles têm outros animais. Agora, se esses animais não são relacionados assim afetivamente, eles continuam muito ansiosos na hora que a pessoa sai e volta. Das comentários que eu mais recebo. Se eu adicionar um outro cachorro, resolve? Falei, querida, na maioria das vezes, o problema da dependência é cão humano. Eu cansei de atender casas onde a gente tinha 2 cães, 3 cães e um só apresentava ansiedade de separação. E aí as pessoas... Falei, o que vai acontecer provavelmente é que vai potencializar ainda mais. E pelo contrário, por você ter um animal ultra mega dependente, eu falo muito isso com as pessoas. Quando você tem um animal muito carente, esse animal naturalmente recebe a atenção primeiro. Esse animal naturalmente chega primeiro para receber a atenção. E por condicionamento e repetição, e até mesmo frustração, como você colocou maravilhosamente bem, pô, eu chego em casa, todo dia esse desgraçado fala só com o Johnny. Só com o Johnny primeiro, Johnny primeiro, Johnny primeiro. Esse desgraçado me odeia. E aí eu já cansei de atender casos onde a pessoa fala, não, eu tô tendo briga entre as minhas cadelas e eu não sei por quê. Essa daqui é a pastora de 6 anos, lembro desse caso como se fosse hoje. Essa é a pastora de 6 anos, mas ela não é muito carente, ela não é de pedir carinho. Mas a Rottweiler de 2 e a Cane-Corso, olha que cenário. E a Cane-Corso de 1 estão batendo nela com uma certa frequência. Aí tava eu e meu sócio, o Jorge, você vai ter a oportunidade de conhecer ele, que é uma sumidade, uma pessoa maravilhosa. E aí eu falei assim, querida, dá licença. Passei a coleira na Hot, que é a que mordia, dei na mão do meu sócio, passei uma coleira na Cane-Corso, trouxe para perto de mim. Eu lembro que tinha o casal, dono dos 3 cachorros, a filha com o namorado e o filho com a esposa. A cadela, que há 2 anos, teoricamente, não gostava mais de carinho, ela foi lá, pediu carinho para os 6 membros da família, virou de barriga para cima, pediu carinho, pulou, lambeu os donos. Aí eu falei, querida, você não sabe o que está acontecendo? Você não está percebendo o que está acontecendo? Você não está entendendo por que a Rottweiler está batendo nela, por que a Cane-Corso está batendo nela? Você simplesmente colocou as suas 2 outras cadelas mais novas numa posição muito melhor do que a sua cadela, que é a sua matriarca, que é a sua mais antiga. E ela já deve ter ficado cansada de não receber atenção, ela desistiu. E ela não tem força suficiente para brigar com as cadelas mais jovens. E aí, queridinha, o problema é o seu comportamento. Falei, chegaram a chorar quando a cadela pediu atenção. Né? Então, as pessoas às vezes confundem muito que a necessidade do animal, né? Eu acho que a ansiedade de separação, eu pelo menos nunca vi correlacionado, animal está sempre correlacionado com o ser humano. Né? Pelo menos nesses 20 anos atendendo, a gente começa a perceber que é muito mais relacionado a pessoa não conseguir entender a individualidade do animal. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que a grande questão que legal você falar isso. É a individualidade do animal. Eu acho que o animal entra como membro da família, mas é retirado dele a possibilidade, onde é infringido, onde é agredido, a liberdade dele expor os comportamentos naturais da espécie dele. A liberdade daquele integrante não ser humano. Não ser humano, entendeu? Então, assim, ele tem... Exatamente. Ele não precisa se comportar como humano o tempo todo, nem deve. Entendi. Gostei. Porque se você é sobre isso, mas eu gostei da frase, assim, da coisa. Porque se você para entender, a humanização, do momento que o animal é tirado do ambiente familiar dele lá, da mãe, dos irmãos, e colocado dentro de casa, ele automaticamente está sendo humanizado. Né? Mas aí a gente tem a parte da humanização boa, a parte onde você, entendendo as necessidades básicas do animal, de um abrigo, né? As próprias liberdades, né? Um abrigo contra frio, contra dor, uma alimentação de qualidade, o carinho adequado, o cuidado. Se você segue pelo básico,
de ofertar a alimentação da forma correta, de socializar, sociabilizar, e trazer estímulos auditivos, estímulos táteis para o animal, né? Fazer ele estar inserido na vida social do humano, mas ao mesmo tempo, como você falou, respeitando a individualidade. Eu acho que a pessoa se perde um pouco nisso, que o indivíduo sai do processo de membro da família para eu acho que nesse momento ele se torna um objeto, porque as pessoas querem fazer dele o que elas querem depositar no animal, e isso eu vejo muito isso às vezes, né? É a realidade das pessoas. Não, eu quero que seja meu cachorro de colo. Tá, mas você já viu algum cachorro andar no colo de outro cachorro? Isso não é um comportamento natural da espécie. Isso não é uma coisa, né? Essa é a grande questão que a gente acaba entrando, né? Se você começa a perceber... Essa questão é maravilhosa, amigo. Deus abençoe que muitos veterinários comportamentalistas, né, adestradores, todas essas pessoas que prestam esse serviço tão importante para a sociedade, se inspirem em você. Que é exatamente um médico veterinário amante de cães que precisa que os cães sejam cães. E que as pessoas entendam que, entendendo as necessidades individuais e também as necessidades de espécie específica, é o meu caso nos gatos, né? Ó, a gente tem que entender que ele é um gato e depois que ele é um gato, ele é um indivíduo com as suas funções individuais, não só biológicas. Ah, eu me comporto como gato. Eu me comporto como a Lia, como o Lázaro, entendeu? Então, acho que esse é o X da questão. Essa é a coisa mais importante. Só que levar essa informação, que eu acho que é o que você falou no começo da live, é o mais importante, fazer com que essa informação chegue lá, sem parecer... Vamos fazer pós-graduação, o negócio é pós-graduação agora. Para a gente aprender. Foi em São Paulo para a gente fazer pós-graduação. A gente faz, sabe o que é uma caravana da máscara. Aí a gente vai lá. É verdade, para a gente aprender. Isso é muito interessante. A gente fala nesse tom de brincadeira, mas é muito sério. A gente faz essas campanhas, né? Os veterinários, eles não cuidam de animais. Eles cuidam de pessoas que vivem com seus animais. Né? Então, isso tem uma alegoria muito grande por trás disso, porque não é só sobre o impacto da vida e do jeito das pessoas nos animais, né? Mas assim, é tudo que acontece de bom ou de desafiador dessa relação. Então, a gente começar a atender os animais, sim, mas através desse olhar humano também, entendeu? Sentir que, é muito difícil. Do tipo assim, entender as pessoas que acumulam gatos, acumulam cães. Porque eu acho que hoje em dia, as pessoas... Todas essas relações difíceis, né? As pessoas resumem muito, as pessoas julgam muito, eu acho, o relacionamento que os proprietários, que os donos, que os pais têm com os cães. Eu já deixei esse preconceito guardado dentro do meu cofre há muito tempo. Né? As pessoas falam, não sei o quê. Eu falo para as pessoas, gente, se o César Millan vem lá dos Estados Unidos e entra na casa de um cliente meu que tem um Spitz alemão e mora no arpoador e fala metade do que ele fala, o meu cliente joga ele de cima lá do prédio na hora. Se ele vem falar de teoria de liderança, de não sei o quê, ele vai jogar ele lá de cima. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, eu acho ele um profissional sem igual. Mas hoje em dia, a gente tem que parar de querer julgar o relacionamento que as pessoas têm e fazer o que você falou, que eu achei maravilhoso essa ideia. Boa noite. Dá beijo. A gente parar de querer julgar o relacionamento das pessoas com seus animais e tentar ajudar elas a viver melhor. Quem julga é Deus. Eu não julgo ninguém. Se a pessoa quer tratar o cachorro como filho, que ela entenda que a sensibilidade, que a parte psicológica do animal é muito diferente da do ser humano. E tá tudo bem, pode chamar de filho, de meu amor, de o que quiser, mas entenda que temos que saber falar, porque se você não souber falar, o mercado vai fechar as portas para você, queridinho. Essa é a grande realidade. E a gente está tratando o amor de alguém, né, amigo? A gente trata o amor de alguém. Então isso é muito sério. Né? Então a gente fala até num tom, olha, o ser humano e tal. Mas imagina, é um amor imenso. A gente não cuida de gatos. A gente passa primeiro por esse amor imenso
entendeu? E se a gente respeitar, acolher, entender, o primeiro passo é esse, aí a gente se aproxima, mostra que a gente está ali para ajudar. A gente não está aqui para julgar, porque o julgamento é a ausência do amor, a não ser que seja para juiz, que foi preparado para isso, entendeu? Então a gente vai ali com amor, com jeitinho, e vai falando. Ah, amigo, quem sou eu para julgar? Né? Eu tenho no meu armário, imagina, eu tenho, sabe o quê? Um roupão de toalha azulzinho, que era do meu antigo gato, que agora virou uma tatuagem, o Raimundo. Então, eu nunca usei. Eu fui num congresso, no primeiro congresso que eu fui, eu já tinha ele, então eu comprei um hobby para botar as patinhas, eu nunca usei. Aquilo é uma experiência exclusivamente minha. Isso é alguma coisa que passa pelo amor que eu tenho por ele e não por ele. Então isso já é um exercício que a gente vai trazendo para as pessoas, para que a gente consiga sofrer menos, né? Porque ao final dessa história é sofrimento, né, amigo? A gente não está julgando, a gente está pontuando, porque isso pode gerar sofrimento, entendeu? Sim, Por que meu animal faz assim e não faz desse jeito? É o que eu falo, por exemplo, foi a minha mãe, eu fui criado, eu tenho foto no berço com os cães, a minha mãe mora numa casa e tudo que a minha mãe faz é pelo bem-estar dos cachorros. A sua mãe é maravilhosa, óbvio, né? Todo mundo sabe. Minha mãe é uma referência importante. Ela é enlouquecida pelos cachorros. Então, assim, ela tem muito mais facilidade de lidar com eles que com os seres humanos, né? E, assim, é muito, muito importante. Assim, ela me criou de uma forma para poder entender essa parte. Porque eu costumo falar, minha mãe tem os maridos dela. Minha mãe sempre tem um cão macho que assume uma postura do lado da minha mãe, que é enlouquecido pela minha mãe sempre, que é os xodós da minha mãe. Minha mãe tem, às vezes, 30 cães, e desses a vida toda teve. E aí a minha mãe fica com os machos, e às vezes os machos entram em confronto comigo, com meu irmão, quando vão lá. A minha mãe, um deles faleceu agora. É tipo de igual para igual, né? Cuidado, Minha mãe sai de casa, deixa Fala com o tio Perdigão. Eles tocam rebu, eles fazem tudo de errado. Minha mãe sempre tem um desse. E a gestão vai mudando. Minha mãe vai... Os casamentos, à medida que o animal morre, vem outro casamento, outro casamento, outro casamento. A minha mãe também é muito cachorreira, amigo. A minha mãe é muito cachorreira. O nível da minha mãe ela ama esses cães pequenos, sempre gostou. Meu pai gostava de cães grandes, mas também gosta dos pequenininhos. Então, por exemplo, ela daquela tá deitada na cama, aí a gente vai visitar ela. Aí o Rui, que é um chihuahua, né? Rui Dias, que é meu irmão. E aí o que acontece? Ele vem atacar a gente. Quando a gente, oi mãe, tudo bem? E ele vem, horrível, amigo. E sabe o que ela faz? Ela faz aquela cara assim, ó. Sabe? Tipo a princesa sendo protegida por bestas feras. Eu falo, mãe, isso não tá certo. Aí, mais uma, né? Uma narrativa que é criada na cabeça dela. Então é uma experiência dela, mas é maravilhoso, a gente dá risada e tal, mas tem coisas para serem discutidas a partir dessa situação. Isso a antropologia. E é o que eu falo para as pessoas. E é o que eu falo para as pessoas quando eu vou na casa deles. O comportamento que você quer atingir para o seu cachorro. Né? As pessoas me chamam, não, porque meu cachorro... Eu atendi um casal de senhores que moravam ali na Lagoa, e eles tinham 2 chihuahuas. Um tinha 8, outro tinha 9 anos. Aí eu fui chamado lá, alguma colega me indicou e tal. E aí ela... Não, Perdigão, que os meus cachorros não andam, eu quero sair com meus cachorros na coleira e tal. Aí eu olhei e falei, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 82. Eu, senhora, eu tenho 84. Se os cães andavam na coleira, desde que... Não. Você tá querendo alguma coisa nessa idade da vida? O cachorro tá com 8 anos, tá com 9 anos. Passa o dia inteiro agarrado com o senhor aqui no sofá, deitando. Tá destruindo alguma coisa? Não. Tá incomodando o senhor? Não. Tá latindo o dia todo? Não. Você vê eles brigando? Não. Ele aceita bem as suas visitas? Não. Acho que o senhor não tem idade para ficar mexendo nessas coisas agora, não. Você vai criar um hábito com um chihuahua de 9 anos e outro de 8 anos agora? Pra quê? Eu não tinha pensado nisso, né, meu filho? Eu falei, os cachorros estão bem, então? Então.
Não, é porque as pessoas ficam falando para passear e eu venho adiando isso há 8, 9 anos. Mas tudo bem, se eu moro num apartamento gigantesco. Já. Individualizar a orientação. Ele estava achando que você ia trazer talvez um protocolo de conduta. Olha, cachorros têm. Não, eu achei maravilhoso. Eu também gosto muito dessa abordagem. Vamos entender a partir do que está acontecendo aí. Ah, Eu eu gosto. cheguei, Mas a gente é muito bobo. A eu gente é fui, muito bobo, amigo. eu fui Com atender bicho. A uma, gente é bobo. eu fui Tem que atender entender uma, os clientes. eu fui atender uma menina médica, né? E aí ela falou: eu procurei uns 2 adestradores, mas eles falaram que se eu não passeasse com o meu cachorro 3 vezes por dia, que eles não iam me atender. Como é que é? Falei, querida, tudo doido. Como é que eu vou chegar para uma residente de anestesia e eu vou deixar de ajudar ela porque ela não faz o que o gibi manda? O Menina trabalho sa... é esse, né? Para a gente adaptar os animais em todas as situações, A né? menina saiu de casa, a menina teve um processo depressivo, o cachorro foi uma muleta psicológica absurda para ela, o cachorro está entrando em conflito quando chega as visitas, o animal, agora ela está num novo relacionamento, o animal não aceita ficar fora do quarto. Querida, não necessariamente a gente precisa dos 3 passeios, não. Posso te ajudar. Aí fui, olha, vamos fazer isso, vamos criar uma relação positiva com as suas visitas, vamos criar a independência do seu cachorro, vamos tentar melhorar um pouco o ambiente dele, vamos tentar falar com ele que agora ele precisa dividir a humana dele com outro ser que a gente não sabe se vai vingar, mas tá vindo aí, né? Ela riu pra caramba. Falei, tá dormindo aí de vez em quando, a gente sabe se vai vingar, mas a gente tem que avisar o seu cachorro, preparar ele pra isso. Que até então ele ficou aí quase 1 ano, você com uma total disponibilidade para ele dormir agarradinho com ele. Então, assim, é chato, né? Ter que sair da cama para outra pessoa deitada. Imagina a cabeça dele que você criou. Você criou ele como ser humano deitado na sua cama, não criou? Criou. Então agora a gente tem que desconstruir um hábito, desconstruir um relacionamento, criar um pouco de independência para as coisas melhorarem. Então é isso que eu preciso. Eu falei, então tá bom, esquece esse negócio de passear 3 vezes por dia, que isso não tem nada a ver. A gente tem que resolver agora o problema com o seu cachorro. Então, assim, eu acho que hoje tá todo mundo muito preocupado. As pessoas criaram uma qualificação, né, para o adestrador de cães. Eu falo, eu sou adestrador de cães, eu não tenho uma pós-graduação em comportamento. Então, assim, e mesmo se eu tivesse, eu não vou ser um comportamentalista, vou ser um pós-graduado. Então, assim, eu não me coloco, eu não tenho nenhum tipo de... Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do que eu falo, da minha profissão. Tá bem, sou médico veterinário, mas... Então, as pessoas colocaram um adestrador de cães e resumiram ele aos comandos básicos. O adestrador de cães é um eterno estudioso do comportamento humano e do comportamento dos cães. Gente, já teve época de eu atender 140 famílias por mês. Foi tipo um Nossa, mês, não. amigo. Eu atendia 8 a 9 pessoas por dia. Isso não foi um mês, não. Isso foi uns 5 anos direto. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava às 11 da noite. Quando minha filha nasceu, ficou até os 3 anos de idade. Eu só vi minha filha no final de semana. Quer uma pessoa para ver mais diversidade que um adestrador? Atender 9 famílias diferentes num dia? Ver um no cabelo louro, outro do cabelo grande, aí você tem um casal de 2 meninos, um casal de 2 meninos, uma família que mora, um apartamento que mora um casal de meninas com um amigo, com não sei o quê, um cara que tem 2 cachorros, que tem um gato, tem não sei o quê. Ah, imagina a pluralidade que eu já tive a oportunidade de atender. Sim. E aí como é que você não aprende vendo como cada indivíduo se relaciona com o seu cachorro? Como cada indivíduo se relaciona entre si? O dia inteiro eu vejo as trocas, que eu sou muito observador e muito sensitivo, e eu trago isso para a minha vida, as histórias, a vivência. Então, eu acho que a gente tem que parar de querer colocar numa moldura e num padrão de comportamento a relação que o ser humano tem que ter com seus pets. Ao invés disso, a gente oferecer todo o conteúdo que a gente pode, toda a informação que a gente pode para isso ser uma relação saudável para ambas as espécies. Eu acho que é muito mais do que julgar e moldar em padrões. Não existe padrão.
Não existe Não padrão. existe, amigo. Eu atendo gato de gente que tem banda de rock. Então, qualquer pessoa vai falar assim, não, gato não vai ficar feliz na casa que tem banda de rock. E o gato fica desesperado porque ele precisa entrar no estúdio, aquela loucura, ele só fica bem dentro do estúdio. Então, não tem parâmetro. Essas pessoas... Posso mostrar a minha pessoa que está aqui prestando atenção em mim? Você quer conversar Tá com o contando tio a hora, Perdiga? assim, querido, já deu o tempo já, seu tempo aí. Já deu, ó, deu. Ai, amigo, eu fiquei muito feliz de você me convidar. Eu adorei a nossa conversa. Eu gostei muito, eu acho que a gente tem histórias que se... Eu quero atender, sabe o quê? Uma família junto com você. Você atende os cães e eu atendo os gatos. Mas aí Principalmente nesse trabalho de a gente vai introdução. fazer disso um evento, que eu vou chamar a câmera, vou levar tudo, a gente vai... Vou arrumar uma gravata de cachorro para a gente poder fazer isso, porque eu acho que ia ser muito legal a gente ter isso. Eu vou arrumar um cobaia. Eu tenho esse cachorro do Border Collie, que eu te falei, que é o Dingo, que eu reabilitei, eles têm 13 gatos. E o Border. Eles tiram muitos gatos da rua. Muitos, muitos. Muitos. Ai, que maravilha. Muitos. Ele tem... É uma família assim, iluminada. Assim. A parte dos quartos é um apartamento gigantesco. A parte dos quartos e da antessala, o cachorro fica. E a parte da frente, a cozinha e a sala são dos gatos. E assim, é uma pluralidade, só para você ter uma ideia, da pluralidade que é. A gente tem, olha os nomes, o síndico, a gente tem a Gabi Amarantos, que é uma gata que canta o tempo todo, a gente tem o Brad, que é o bonitão, que foi doado um peça, que é o Brad Pitt. A gente tem o Viado, a gente tem o Zezé, a gente tem a Grávida, mas é assim, e é um gato mais fofo, e mais... Tem o gatão, tem o gatinho, tem a branquinha, eles cada vez que eu vou lá tem uma benção, diferente. Né? E tem uma estrutura... É uma benção, é um festival de benção nessa casa. E tem uma estrutura preparada, as caixas de papelão, as coisas todas, tem arranhador, tem tudo, assim. É uma coisa, eu vou gravar amanhã eu vou fazer um story. Grava, para saber aonde essas pessoas moram, porque a casa é dos animais. Eu vou fazer o stories, eu gravando o Dingo, que era o cachorro que atacava pessoas e gatos, e os gatos deitados em cima do lado da cama dele, esperando ele acabar de fazer a acupuntura com a Kelly. Os gatos vêm, cheiram a cara dele, tentam pegar as agulhas da acupuntura, mexem no transdutor, e vai para lá e vai para cá. É uma pluralidade absurda. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, e eu acho que essa família especial mostra para mim o quanto a gente é plural e o quanto, graças a Deus, a medicina veterinária evoluiu nesses últimos 20 anos. Como nós temos aprendido cada vez mais com os cães. E eu vou ser bem sincero com os gatos, eu agradeço muito pela mudança que aconteceu nesses últimos 20 anos e pela inserção maior dos gatos e dos cães dentro da vida social das pessoas. Esse aumento da população, esse grau de relacionamento, essa coisa mais próxima. Eu, quando eu era garoto, eu nunca imaginava que eu ia morar num apartamento e ter um cachorro. Eu morava numa casa. Eu nunca imaginava que eu ia ter um cachorro dentro da minha casa, dentro de um apartamento. Porque na minha infância o que eu vi era pincher maluco, piquenês e poodle. Todos eles eu tomei mordida que eu fui visitar as famílias. Eu nunca nem imaginava que eu ia ter uma cadela equilibradíssima dentro de casa. Eu acho que assim, eu adoro essa mudança que a gente está vivendo, eu adoro o quanto eu tenho aprendido com os cães, o quanto Deus me deu a oportunidade de poder, de alguma forma, retribuir o amor que eles me dão todo dia. Que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que assim, o que eu aprendo com eles, acho que é um presente a gente poder trabalhar com esses animais. Eu acho que assim, durante muito tempo, eu sofri muito por eu não conseguir, por eu pensar em ter que abandonar a minha profissão e por eu não conseguir trazer o meu sustento e não ter a realização profissional que eu queria ter. E graças a Deus, Deus me abençoou e hoje eu consigo viver bem do meu trabalho, porque
com certeza eu seria uma pessoa muito sofrida, pouquíssimo realizada e bem menos amável se eu não tivesse passado esses anos todos com os cães, como eu tenho passado. Ai, que coisa linda. Eu acho que a gente é um presente. O humano, às vezes, dá trabalho, dá vontade de pegar a cabeça e fazer assim, mas os animais são maravilhosos. Os animais são maravilhosos. Meu amigo, muito obrigado. Eu nem sei o que dizer, olha. Muito obrigado pelo esse carinho. Acredito que vamos ter um repeteco em algum momento, que eu acho que não deu tempo de falar suficiente. Tá? E daí a próxima você vai me convidar. Só para não parecer que só eu fico te convidando, a próxima você vai me convidar. Então olha só, já vamos conversar. A gente vai falar sobre o que tem de igual e diferente nas nossas rotinas. Amigo, gratidão, do fundo do meu coração. Muito obrigado. Foi maravilhoso dividir essa 1h30 com vocês. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que tiveram a oportunidade, que pararam seu tempo e vieram aqui para ver a gente falar, para a gente trocar essa ideia. Vou botar a live lá no Stories, lá no meu IGTV, tá? Para quem quiser ver, quiser encaminhar para os seus amigos. Muito obrigado mesmo por ser parte extremamente importante na minha carreira profissional, na minha jornada de vida, na minha recuperação da minha autoestima profissional e pessoal. Você pode bater no peito e falar para todo mundo que você tem sim uma parcela muito importante, você e o Dr. Rogério Lobo, em especial, da minha realização profissional e aonde eu cheguei. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Ai, que lindo. Gratidão, ó. Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau.